Olá, seus lindos, como vocês estão? Eu estou de volta para o nosso nono episódio da nossa série sobre bullying. Semana passada falamos sobre glow up, né? Que é dar uma embonitada, ficar mais bonito. Eu lembrei de um exemplo, né? Que é bem fácil, é um sofrimento, mas assim, depois de um ano você tá bem mais bonito. E um ano passa assim, que é os dentes, né? Você fazer um tratamento dentário, clareamento, tá aqui um exemplo, você colocar um aparelho, tem as cirurgias, né? Bucomaxilofaciais. Nome difícil, mas eu aprendi. Aqui estão alguns exemplos de como a pessoa muda, né? Com um tratamento dentário. Eu tive uma crise de riso na última vez que eu fui no dentista, porque fui lá fazer meu tratamento, né? Meu check-up. E aí a qual é o nome, meu Deus? A idade. E a assistente do dentista, quando tava lá, falou: Olha, ele tem todos os dentes na boca. E não é normal, não. As pessoas têm todos os dentes na boca. Uma crise de riso de boca aberta lá pra cima. Ai, ai. Se cuidem, gente. Cuide dessa boca de vocês. Como é que vai beijar? Vamos lá. E hoje nós vamos falar de terreno. Lá no comecinho, no primeiro episódio, eu acho, que eu falei de 300, que o Leônidas vai enfrentar um lobo quando ele é jovem, e aí ele escolhe um terreno propício. O resumo do filme 300 é o terreno propício para você enfrentar um inimigo maior que você. Vou focar hoje no terreno. Só que o terreno não é o que vocês estão pensando. No final vocês vão entender tudo bonitinho. E quem vai ser o nosso caso de estudo hoje? Vai ser o nosso querido Leonard, do seriado Big Bang Theory. Big Bang, a teoria. Versão brasileira, Herbert Richards. O Leonard, ele é um nerd. E lá, né, na listinha lá, um dos que mais sofrem bullying é o nerd. Então, essa série ela vai tratar bem, né, do histórico dessas pessoas, por que elas são como elas são, né? Seu histórico de bullying e até na vida adulta. Um grande amigo, beijo pra você, Ivan, me enviou um texto ou um vídeo, eu não lembro, sobre as consequências do bullying na vida adulta. A gente pode falar sobre isso também. Vamos ver algumas situações em que o Leonard passa na vida adulta. This is it. I'll do the talking. Good thinking. I'll just be the muscle. Yeah? I'm Leonard, this is Sheldon. From the intercom. Contextualizando, estamos no primeiro episódio da primeira temporada, né? Qual é o nome? Piloto, meu Deus, episódio piloto da série. Primeiro episódio. Ele acabou de conhecer a Penny, ela não tinha água no apartamento dela, foi banhar no apartamento dele, enquanto ela tá banhando, acabou de conhecer ele, já pediu um favor. Que favor é esse? Vai lá na casa do meu ex e pega a minha TV. Olha a situação em que o Leonard se coloca. How the hell did you get in the building? Oh, we're scientists. Tell him about our IQ. Olha a situação em que o Leonard se colocou por uma menina que ele acabou de conhecer, que é a Penny. Vamos já chegar na Penny. Vamos ver mais uma situação em que o Leonard se coloca contra o Kurt por causa da bendita Penny. Well, whatever. Why don't you go hop off on a quest? Talking to Penny here. I think we're all talking to Penny here. I'm not. No offense. Okay, maybe you didn't hear me. Go away. All right, Kurt, be nice. Oh, I am being nice. Right, little buddy? E aqui nós temos aquilo que eu já citei antes, que é a diferença de tamanho, né? Na natureza isso faz muita diferença, mas hoje nós vivemos em tempos modernos e nós vamos ver aqui um embate físico contra um embate intelectual. Felizmente, nós pequenos vivemos em um tempo civilizado, em que o valor do intelecto está bem maior. Os nerds ganharam seu espaço, ganharam seu valor. Veja como o Kurt se impõe sobre o Leonard. Colocar a mão na cabeça de alguém e balançar o cabelo é um símbolo de hierarquia. Você faz isso com criança. E aí, menino rei? E aí, minha filha? Como é que tá? Agora, se um adulto faz isso com outro adulto, isso é um símbolo de desrespeito, é um símbolo de imposição. Você não põe a mão na cabeça de um adulto, que aí você tá colocando ele numa hierarquia mais baixa. Você
trata ele como igual, bota a mão no ombro. Amigo, você abraça aqui no ombro. Mais amigo, você abraça aqui na cintura. Eu abraço meus amigos assim. Do mesmo jeito você trata a mulher, né? Aqui, igual o Hit já explica. Respeito, né? Cintura aqui. Aí se a mão baixar, aí o negócio é mais sério. Então, aqui é um símbolo de desrespeito. Um outro símbolo de desrespeito é, ó, amiguinho. Outra forma de chamar é garoto. A mulher quando quer brigar com o homem. Ô garoto. Inclusive lá no tempo da escravidão, há 100 anos atrás, 100 anos, 2020, não, mas 150 anos atrás, os negros, eles eram chamados de garoto. Ou boy. Não se chamava negro de homem. Se chamava de boy. Okay. I understand your impulse to try to physically intimidate me. I mean, you can't compete with me on an intellectual level, and so you're driven to animalistic puffery. I doubt if he can even spell confrontation. C-O-N. Frontation. Kurt, put him down this instant! He started it. I don't care, I'm finishing it. Put him down! Fine. You unlucky little leprechaun. E aqui está a comprovação. Leonard venceu no terreno intelectual, mas ele perdeu no terreno físico. Mesmo que a importância do intelecto tenha aumentado, a gente ainda depende de vencer fisicamente das pessoas. Pessoas e da vida em si. Muitas situações da nossa vida colocam a gente em situações que a gente precisa de força física. Você vai consertar uma coisa na sua casa, você vai levantar você vai trocar um galão de água, você precisa de força física. Eu já citei lá atrás que várias profissões, principalmente relacionadas à segurança, precisam de força física. Nós que não temos muita força física, precisamos buscar ao menos força física média. O Leonard venceu no terreno intelectual, mas perdeu no terreno físico. Mas não é esse terreno que eu estou falando. Okay, here it is. Penny's in kind of a financial jam, and the money that you owe her would go a long way to solving her problems. And she sent you to get it from me. No, she's too proud to ask for the money. I, on the other hand, feel you should honor your debt. You do? Congratulations. You may not have succeeded in getting cash, but you did secure a formal acknowledgement of the debt. Hello, Penny. Sheldon, here is your money. Thank you very much. It helped a lot. Hey, I know it's none of my business, but where did the money come from? Well, I cut back my expenses, like you said, and picked up a few more hours at the restaurant. But the biggest thing was, out of the blue, Kurt shows up and gives me the money he owes me. Really? Did he say why? Yes, he said he was feeling guilty and wanted to do what was right. That's it? Did he give any reason as to why he came to this moral epiphany? Nope. I just think he's really changed. We're having dinner tomorrow night, and I get to wear my new beret. Bye, guys. Novamente, com o Kurt, o Leonard se coloca em uma terceira situação por causa da Penny. Vamos lá. Então, enquanto a Penny estava com esse bendito Kurt, ela emprestou um dinheiro para ele. $1.800. Não é pouco dinheiro, não. Se fosse R$1.800 já era dinheiro. Mas imagina dólares, né? O herói do Leonard foi lá cobrar o Kurt para ele devolver o dinheiro para Penny. E aí ele passa por essa situação aqui. E ele literalmente toma na testa. O Kurt vai lá e, né, marca a testa dele. E a bendita da Penny acha que é o Kurt que tá melhorando como pessoa. E aí vai sair com ele de novo. Eu li um livro chamado No More Mr. Nice Guy. Não mais o cara legal. A tradução brasileira para mim tinha que ser o cara bonzinho só se dá mal. 3 vezes o Leonard se deu mal com o mesmo cara por causa da Penny. E eu vou já dizer por que não vale a pena ele ter feito isso. Não valeu a pena. Mas antes disso, eu vou mostrar uma situação contrária. Inclusive, é assim que o mundo funciona. Agora eu vou mergulhar na pedagogia. Paulo Freire, o maior pedagogo brasileiro? Será que eu estou gerando uma discussão? Não sei. Um dos mais conhecidos. Sempre existe isso.
o oprimido se torna opressor, uma hora ou outra. Isso está mais sério agora nos Estados Unidos, né? Que é o berço onde tudo começa, onde tudo é extremo. Grupos lá que eram oprimidos antes começaram a oprimir agora. E as relações, elas são sempre assim. Por isso que é importante a relação ser igual. Aqui temos o opressor, o bully e quem sofre bullying. E aí como é que ele sobe? Dando tiro. A resposta é desigual. Então o ideal é que sempre tenha essa relação aqui. Eu provoco você, você me provoca e a gente tem aquela relação de rixa, né, de provocação, mas nunca passa daquilo. I want to talk science with the science dudes. Oh, and the science dudes want to talk science with you. What do you want to talk about? Rocks, dinosaurs, our friend the beaver? Oh, I see. You guys are inferring that I'm stupid. That's not correct. We were implying it. You then inferred it. Let's go. You know, for a group of guys who claim they spent most of their lives being bullied, you can be real jerks. Shame on all of you. What the hell did I do? You laughed. Então, lembra lá que eu falei que a situação do bullying ela tem 4 papéis. Tem o bully, tem a vítima, tem a plateia e tem os adultos, a escola. O Raj fez a posição da plateia. Tem a plateia que ri e tem a plateia passiva. Ela vê e não faz nada, mas ela participa do mesmo jeito. O importante é que o resultado é o mesmo. O bullying aconteceu e vai continuar a acontecer. Aquela pessoa, ela poderia ao menos ir lá e buscar alguém que possa mudar essa situação. Aqui os meninos juntaram os 4 e fizeram um bullying intelectual contra o Zack, que é um dos meus personagens favoritos. Porque ele é alto, ele é forte, é bonito, mas ele é inocente. Ele demora a perceber que está sofrendo bullying. O Zack, ele é alto, bonito, forte, mas ele já é mais violento, agressivo. O Zack, ele não é agressivo. Inclusive, eu até gosto de como termina esse episódio, que ele vai ser o Superman deles. Que eles precisam de alguém alto, forte, bonito para ir lá para a festa. A fantasia, eles precisam de um Superman. Nenhum deles tem o corpo de Superman. Só o Zack. E aí eles convencem. Eles pedem desculpa e convencem. Eu amo esse episódio. Aquilo que eu falei lá de você fazer amizade com a pessoa que você fez bullying ou que fez bullying com você. Tiveram a oportunidade de saborear o gostinho de ser bullying. De provocar alguém. E é intoxicante. É bom você estar por cima, né? Quem é que não gosta de estar por cima? Só reclama de quem está por cima, quem está por baixo. Uma das pessoas que fez mais bullying com o Leonard quando ele era menor, mais novo, contactou ele com 2 objetivos, né? Um objetivo de se aproveitar e o objetivo de pedir desculpa. Mas os 2 são distorcidos. Vamos ver aqui. What's the idea? This is just between us, right? Right. Okay. What do you think about a pair of glasses that makes any movie you want into 3D? How exactly would these glasses work? How the hell should I know? That's why I need a nerd. I don't think something like that's even possible. What is that? This is a list of your heinous acts against Leonard. I don't know what to say. I always thought we were just having some fun. Well, it wasn't fun for me. I am so sorry. Really? Yeah, I just hope you can forgive me. Yeah. Sure, I guess. You're a beautiful guy. Oh, well, yeah. Okay. Thanks, Jimmy. Funny, huh, Leonard? I mean, back in school, I was the winner and you were the loser, and now we're reversed. You're the winner. E o Jimmy, que era o bully do Leonard, falou por mim qual é o terreno em que o Leonard venceu. Não é o terreno que ele vence os outros, terreno intelectual. Eu estou falando, gente, da vida, do seu futuro. Você vencer lá na frente, ou você vencer em outras áreas. Você pode até vencer, né, de alguma outra forma, o bully. Vamos supor lá o Spider-Man. Ele finalmente deu um murrão, um socão no bully dele, que era o Flash. Mas o que ele ganhou com isso? Nada. Não ganhou muita coisa. A verdadeira vitória está em outras áreas da sua vida. O Leonard ganhou a disputa intelectual com o Zack e com o Kurt, mas o que ele ganhou com isso? Você se vingar do seu bully tem ali alguma satisfação interna, mas essa não é a maior vitória. A maior vitória é outra. É você vencer na vida. E o bullying, ele atrapalha de você vencer na vida. Porque vai te atrapalhar na escola,
vai te atrapalhar nos relacionamentos, vai te atrapalhar no seu futuro, se você deixar. Por isso que você tem que ser forte internamente. Depois que o bully do passado estava bêbado, ainda hoje está bêbado. Ou seja, é como ele mesmo fala, lá no passado eu era o vencedor e agora eu sou perdedor. Então, ele estava bêbado, ele continua vivendo a mesma vida do passado. Festa, bebida. O foco dessas pessoas é a vida social. Lá é muito forte isso, né? O mais popular da escola. Só que depois que você se forma, cada um vai seguir a sua vida. E aquele ambiente em que você era o vencedor, ele se esfacela, vira fumaça. E agora você vai ser o vencedor em quê? Tem que ser o vencedor em outras áreas. E aí a pessoa que sofre bullying, se ela continuar se esforçando, a vida ela vai recompensar. Man, I tied one on. Yeah, you did. So, listen, it was great to see you again, and thanks for the apology. What apology? For all the crappy stuff you did to me in high school. Well, geez, you're still harping on that? What a puss. That's my French toast. It's good. You really know your way around the kitchen, Nancy. Hey, Jimmy, it's time for you to go. Yeah, all right, let me just finish this. No, you're done. I want you out of my apartment right now. Well said, Boy Wonder. Or what? I'm not afraid of you anymore, Jimmy. Now get out! Uh-oh. You did it, Leonard. You stood up to your bully. Yeah, I feel pretty good about myself. Eu gosto como o Leonard se impõe aqui. Novamente, ele tenta se impor fisicamente, mas não adianta. Em vez dele empurrar o Jimmy, ele podia dizer, eu vou chamar a polícia. Eu tentei te ajudar e você só precisava dizer isso. Mas, como estamos falando de comédia, né? Tem que ter a parte engraçada. E aí você pode me perguntar, Fábio, quais são essas áreas da vida em que o Leonard vence? E para me ajudar a explicar direitinho, eu vou utilizar aqui a roda da vida, que são 12 áreas da nossa vida que elas têm que estar em equilíbrio para que a gente viva bem. Inclusive, eu gosto até de entregar esse teste para as pessoas, porque só quando a gente visualiza, a minha linguagem que eu mais compreendo as coisas é visualizando. Quando a pessoa visualiza, que ela diz, eita, eu preciso melhorar nisso aqui. A gente fica pensando, por que a minha vida está assim? Eu não sei porque que eu poderia estar mais feliz e não estou. A roda da vida, ela ajuda a gente visualizar bonitinho. Então, vamos lá. Temos aqui 12 áreas. Pesquise aí, baixe e faça, né? Vai de 0 a 10 cada uma dessas áreas, aí você vai marcando como é que tá a minha vida nessa área, e aí você pode dedicar mais tempo para essa área que você tá deixando de lado ou precisa melhorar. Fiz aqui a roda da vida do Leonard para a gente perceber em que terrenos ele venceu na vida. Ele venceu do bullying dele na vida. Então, saúde e disposição. Ele é saudável, né? Vai trabalhar, ele não pratica esporte, é sedentário, né? Nerd e sedentário geralmente está melhorando agora. Desenvolvimento intelectual. Lá em cima, né? Doutor Hofstadter. Equilíbrio emocional. Eu diria que ele é equilibrado, porque quando ele passa por um problema, ele fala, ele chora, ele pede desculpas. Carreira e trabalho, ele tem um bom trabalho, ele é um pesquisador na Caltech. Finanças dele são equilibradas, né? Ele tem o próprio apartamento, tem o próprio carro, tem o próprio trabalho, tem dinheiro para a diversão dele, se sustenta sozinho. Contribuição social, a série não fala muito. A gente podia dizer que o trabalho dele contribui diretamente, mas assim, contribuição social direta, fazer doações. Amizades, ele tem fortes amizades, tem 3 grandes amigos. Família, temos um problema que eu vou explicar, que é exatamente a família é a fonte dos problemas do Leonard. Afetividade e amor. Então, a família quebrada do Leonard leva a ele a fazer besteira buscando afetividade e amor. Vida social, ele tem uma vida boa social com os amigos, né? Hobbies e diversão, é bem forte isso. Nerd vive de hobby e diversão. Realização e felicidade, eu diria que ele é meio, né? Para ele se realizar completamente, ele precisa completar ali a afetividade e amor. E espiritualidade, a mãe do Sheldon tem uma espiritualidade forte, porque ela é religiosa. Mas espiritualidade não depende só de religião. Religião é uma forma de você chegar à espiritualidade. Eu diria que a espiritualidade é a internet. E a religião é um dos provedores de internet. Você pode trocar o seu provedor de internet, mas a internet continua sendo a mesma. Então você pode alcançar a espiritualidade a partir da igreja, a partir da meditação, a partir da sua boa relação consigo mesmo, com o universo. Então essa é a roda da vida do Leonard. Agora a roda da vida das pessoas que fizeram bullying com o Leonard.
Saúde e disposição são mais saudáveis e são maiores. Kurt, principalmente. É praticamente um Schwarzenegger. Desenvolvimento intelectual. Não. A educação deles é menos desenvolvida do que a do Leonard. Equilíbrio emocional. Mais ou menos. Porque o Kurt se irrita facilmente. O Zack, eu gosto dele. E o Jimmy, ele bebe pra esquecer dos problemas, como diz a música. Carreira e trabalho. Nenhum dos três estão bem, porque o Kurt pede dinheiro emprestado para a namorada. O Zack, ele tem um subemprego lá. O Jimmy tá tentando ideias para ficar rico. Nem se sabe. Inclusive o Jimmy foi tão bem nesse personagem que ele virou o pai do Sheldon na série do Sheldon, que é o Young Sheldon. Se não desenvolve intelectualmente, não vai ter uma boa carreira e trabalho e, consequentemente, as finanças não vão estar bem, né? O Kurt, principalmente, tá devendo a namorada. Contribuição social, né? Não fala. Não se sabe da família dessas pessoas. Afetividade e amor. 2 desses, né? Fica no relacionamento vai e vem com a Penny, então quer dizer que não são bons, gente. A vida social deles parece ser interessante, eles vão a festas. Hobbies e diversão, não dá pra saber. Devem gostar de futebol e por aí vai. Realização e felicidade. Também não parece ser pessoas felizes. E espiritualidade, muito menos. O Leonard tem mais áreas da vida dele que estão melhores e desenvolvidas do que as pessoas que fizeram bullying com ele. Estes são os terrenos em que eu digo que o Leonard venceu. E estes são os terrenos que eu quero que você vença na sua vida. Se você sofre bullying, eu desejo que você seja forte, supere isso e vença nessas áreas da sua vida. Preciso desejar que essas pessoas se deem mal na vida? Não. Eu vi uma frase muito interessante que eu nunca mais esqueci, que é: a melhor vingança é viver bem. Mesmo que essa pessoa se dê muito mal, além daquela pequena satisfação, não tem nada além disso. Ou então, se você ficar guardando isso, essa pessoa fez bullying com você, ela te deu um lixo. Você vai guardar esse lixo com você? Não, você joga fora. Te machucou, te fez um corte. Você vai deixar ali ou você vai curar aquilo? Porque uma ferida psicológica, ela fica lá, igual uma ferida física. Se você não cuidar, vai ficar aquela cicatriz ali, mas a cicatriz, como eu já falei, lá nas assimetrias, a cicatriz ela mostra que nós somos fortes. Olha, por falar nisso, eu lembrei aqui de uma cicatriz, dá pra ver aqui? Isso aqui é um dente de macaco. Eu fui fazer bullying com o macaco foi mais esperto que eu. Eu conto essa história no meu livro. A gente foi pro sítio, tinha um macaco. Eu era menino da cidade, atentava na cidade e achei que as mesmas regras se aplicavam ao sítio. Tinha um macaco lá, o Chico. Eu fui atentar o macaco, jogava pedra pra assustar, gritava e o macaco, deixa quieto. Ele ficava na corrente dele lá, só rodando. Aí eu via que todo mundo era próximo do macaco, alisava o macaco, chegava perto. E aí eu, falciano, fui querer fazer amizade com o macaco, né? Aí cheguei devagarinho perto do macaco, passei a mão no macaco, ele tudo bem, né? Em um momento, todas as crianças saíram e meu cabelo era grande. O macaco, o que fez? Na hora que eu ia saindo, ele puxou meu cabelo e mordeu minha mão e me ensinou uma lição até hoje. O macaco me ensinou os valores da vida. Como ser uma pessoa melhor. Vamos voltar aqui na roda da vida do Leonard e explicar por que ele passou por essas 3 situações com o Kurt. Ele poderia ter evitado. As situações com o Zack, ele foi o bully. A situação com o Jimmy veio até ele e o Jimmy não mudou. Ele, como é uma boa pessoa, acreditava que as pessoas poderiam mudar. A Penny acreditava que o Kurt poderia mudar, já que ele devolveu o dinheiro, mas ela não sabe por que e o Leonard não contou. Então vamos lá. A espiritualidade do Leonard não é tão forte. Apesar dele ser cientista, não justifica. É possível ser ateu e ter espiritualidade? Porque o Sheldon é ateu. O Leonard não disse ser ateu. E cientistas geralmente são ateus. Tem sempre esse negócio de evolucionismo e... qual é o outro? Darwinismo, evolucionismo e o criacionismo. Aí uma pergunta, eu vou pesquisar depois. É possível ter espiritualidade sendo ateu? Eu creio que sim, porque eu acabei de falar que religiosidade é só uma das formas. Mas o Leonard não mostra pra gente essa espiritualidade. E querendo ou não, a gente
precisa desenvolver a nossa espiritualidade para a gente ter força interior. E o Leonard, ele não tem força interior em algumas áreas da vida dele, que leva ele a fazer besteira. Lá embaixo, contribuição social não fala muito. Família. Família é onde tudo começa. Então, o Leonard tem uma mãe tóxica. A Beverly, mãe do Leonard, escreveu um livro chamado Bebê Carente, Bebê Ganancioso, Needy Baby, Greedy Baby. O bebê, é claro que ele quer tudo pra ele, mas senão ele não sobrevive. E aí ele conta que a mãe dele não era muito de abraçar. Leonard criou uma máquina de abraço e o pai do Leonard pegou essa máquina de abraço emprestado, porque o pai dele também sofria com a frieza da mãe dele. E o pai dele, pai do Leonard, se divorcia da mãe dele e deixa a mãe dele por uma garçonete. E tem um diálogo lá com a Penny, né? Lá na frente, o pai dele finalmente aparece e a gente vê que ele tem um bom relacionamento com o pai. Segunda coisa, a mãe compara o Leonard com os outros 2 irmãos dele, que são doutores, cientistas também, fazem ciência, ciência autoral, ciência própria, e segundo ela, o Leonard só faz ciência de cópia, só de provar o que os outros já fizeram. Então, ela não valoriza. Eles não comemoravam o Natal, eles apresentavam artigos científicos no Natal. Então era uma casa gelada. Tudo isso alimentou a necessidade do Leonard de afetividade e amor, que é o que falta na hora da vida dele. Para onde ele direcionou isso tudo? A realização pessoal dele, a completude dele viria da Penny. Mas a Penny é uma personagem cheia de red flags, ou seja, bandeira vermelha, que é o que a gente chama de sinais vermelhos. Eu diria que a Penny é legal como vizinha, como amiga, nem tanto, porque quando ela tá com raiva, ela joga tudo na tua cara. Como a gente tá falando do cara legal, geralmente ele vai atrás da mulher tóxica. O cara legal, ele doa. A mulher tóxica, ela só quer e nunca tá satisfeita. Então o Leonard, ele vai atrás desse tipo de mulher, mais egoísta, mais tóxica. O Ross, lá do Friends, vai atrás da Rachel, que ela é a versão anterior da Penny. A Penny, a evolução, é a Rachel da próxima década, dos anos 2000. A Rachel nos anos 90 e a Penny nos anos 2000. E aí nós temos lá no Spider-Man, ele também vai atrás de uma menina tóxica, que é a Mary Jane. Eu vi um vídeo só falando sobre as red flags, os sinais vermelhos da Mary Jane. Então vamos ver quais são as red flags da Penny. Os sinais vermelhos de que ela não é uma boa pretendente. Ele persegue ela até casar com ela e só tem dor de cabeça. E eu vou usar um meme para me ajudar. Ele é um PhD e ela é um train wreck, ou seja, é um acidente de trem. A vida dela vai, né? Ele é estabilizado, tem um bom trabalho e ela fica nesse vai e vem, é garçonete, aí deixa de ser, aí depois eles ajudam ela a encontrar um emprego. Inclusive ela não é boa garçonete, ela mesma fala. Ele tem cultura e a cultura dela é de TV e música e coisas sociais, o que não é errado. A Penny tem inteligência social, né, que ela vai explicar lá na frente. Inteligência social é uma coisa muito boa, que é o que o nerd não tem. A família dele não tratava ele bem, e a família da Penny amava ela, então não justifica. Ele não tinha um bom relacionamento na escola, sofria bullying, até porque esses amigos atuais ele fez na faculdade, no trabalho. Aqui diz, ele não era amado na escola, mas mesmo assim ele teve sucesso. E a Penny teve uma ótima vida social na escola, igual o Jimmy lá. Ele era o vencedor, ela era o vencedor, the winner. Eles têm muito isso de winner e loser. Mesmo assim, ela falhou na escola. Por quê? A vida social. Focou na vida social. Ele, na adolescência, se esforçou muito para ter sucesso. A Penny ficava tentando evitar a gravidez, desde os 14 anos. Ele sempre trabalhou duro e ela é preguiçosa. Ele paga pelas coisas dela, a internet dela, inclusive o episódio em que ele vai atrás do dinheiro dela, atrás do Kurt para cobrar, é porque ela pergunta, quanto é que eu tô devendo ele? Com a gasolina, a comida, não sei o que lá, mais de $1.000. E ela se aproveita. Qual é o problema dela? Ela não é recíproca. Dificilmente ela é recíproca. Ela mal paga pelas coisas dela. Ele sempre é educado e dedicado às pessoas. E ela, quando fica com raiva, ela explode nas pessoas. Fala tudo que vem na cabeça dela, sem se importar. Lá na frente, ele o personagem, né? Colocam na boca dele que ele tem sorte de tê-la. Que é um pensamento que o feminismo trouxe. Eita, entrando na área do feminismo. Então, no final disso tudo, dessas comparações, fizeram ele dizer várias vezes que ele tem sorte de ter ela na vida dele. E todo mundo acredita que ela é boa pra ele. Mas não. Ela é uma personagem tóxica. Ela pode ser bonita, divertida em algumas horas, então. Bonita e divertida é legal pra ser vizinha. Legal pra ser amiga. Ela
amiga meio legal, porque ela não é muito recíproca, né? A Penny tem esses problemas, tem esses defeitos, e o Leonard tem essas qualidades. Tem os defeitos dele, mas eu falei lá, né? Quando eu comecei a ver a série, eu gostava da Penny e tal, aceitava os defeitos dela, e isso fala sobre mim, né? Sobre o meu pensamento das pessoas. Mas depois eu fui vendo, rapaz, ela tá errada e eu tô errado. Como amiga ainda vai, mas como pretendente para casar e ele ainda se casa com ela. E essas dores de cabeça continuam. Problemas de quando ela era solteira continua quando ele tá tendo relacionamento com ela. Mas a gente tá falando de comédia e de série, né? Tem que ter o choque. Se fosse tudo bem, não ia ter graça, né? O Leonard venceu em várias áreas da vida dele, venceu em vários terrenos da vida dele, mas por causa do histórico dele, de uma família que não deu afeto para ele, ele vai buscar afeto na Penny, não é a melhor pretendente. O seriado conta que ela não é a única que se aproveita dele. Colega de trabalho, só que ela era uma espiã coreana que queria só os estudos dele, que ele estava aprendendo a fazer combustível para foguete. E aí uma espiã norte-coreana queria isso e se aproximou dele. A Leslie Winkle se aproximou dele só quando estava querendo, né, dar uma aliviada. E depois não queria mais nada com ele. Depois ela começou a namorar com ele só porque já estava cansada de farrear. Ele namorou com a doutora, depois terminou com a doutora. Ela era needy, ela era carente, né? E ele acabou terminando com ela por causa da bendita Penny que tava rodeando ali. Pra mim, meu pensamento agora é que a melhor coisa era deixar a Penny ali como amiga. Pra casar, não. Eu digo isso por experiência própria, que eu já tive dores de cabeça e aí na hora que eu fui escolher, deixa eu ver as qualidades dessa moça. É paciente, como é que ela trata dinheiro, como é que ela trata a família, como é que ela me trata, como é que ela é quando tá com raiva. Boa pretendente, vamos casar? Casamos. Beijo, meu amor. Então, com isso tudo, eu estou pensando em fazer um vídeo ou uma série sobre o cara legal, o bonzinho. Por que o bonzinho só toma na testa? O que vocês acham? Então, esse foi o nosso 9º episódio sobre bullying. A gente se vê. Quem sair por último vai passar raiva com alguém igual a Penny. Tchau.